Estamos aqui quase acabando o quarto Mahamar do nosso livro, do Kuzar. Em breve a gente vai começar o quinto e último Mahamar. Antes de acabar, o Haver demonstra um pouquinho mais do conhecimento que nossos sábios tinham do mundo laico, do mundo natural, não somente do mundo da Kedushá, da Torá. Agora, a última pergunta que a gente viu, que o Kuzar faz para o Haver, é como pode ser que você me diz que, por um lado, os antepassados, os avós, os Shvatim, as tribos, Chachmei Israel, na época da Gemara, e até antes disso, tinham grandes livros de conhecimentos gerais, esses livros se perderam. E a gente só encontra um pouquinho desse conhecimento aqui ali na Gemara. Qual a diferença? Por que a Gemara se manteve, esses pequenos conhecimentos que tem aqui e ali se mantiveram, e os grandes livros antigos sumiram? Avraham Avinu, por exemplo, ele tinha, nossos sábios dizem que Masechet Avodazará, o conhecimento dele com relação à idolatria, tinha 400 capítulos. Muito, muito mais do que a gente tem hoje em dia. Para onde foi todo esse conhecimento? O Rambam traz que Avraham Avinu escreveu vários e vários livros de emuná, da fé em Akadosh Baruch Hu, da fé em Deus, porque esses livros se perderam. Benei Issachar, a tribo de Issachar, eles tinham livros de astronomia. Shlomo Melech escreveu um livro sobre refuá, um livro sobre medicina, a ponto de que Hizkiyahu, a Gemara conta que Hizkiyahu escondeu esse livro. Era um livro que tinha lá a cura para todas as doenças. E Hizkiyahu escondeu esse livro porque todo mundo que ficava doente, ao invés de rezar e pedir para Kadosh Baruch Hu curar ele, a pessoa abria o livro, via o que tinha lá, se curava e acabou por aí. A doença perdeu a função dela no mundo. Então, onde estão esses livros? Por que a gente não encontra esses livros? Então, o Haver dá uma resposta bem prática, bem simples. Ele fala o seguinte, olha, esses livros de grande conhecimento eram conhecimentos profundos de medicina, de astronomia, de assuntos não muito comuns, não assuntos que o povo, de forma geral, trata deles e estuda e conhece eles. Então, esses livros eram guardados só por pessoas especiais. Já Gemara é um livro que o povo inteiro judeu estudava em todas as idades, em todos os lugares, todo mundo estudava. Esse é o livro central do judaísmo. Alguém quer conhecer o judaísmo de verdade, ele quer estar conectado com o povo judeu, com a história judaica, com o judaísmo de forma real e viva, ele tem que estudar Gemara. Esse é o principal estudo nas yeshivot, o principal estudo no mundo judaico. Então, esse livro se manteve. E aqui e ali que a gente encontra um conhecimento, outro, isso daqui é só um nitzot, é só uma faísca do conhecimento que eles tinham. Mas isso daqui se manteve, porque é algo que o povo inteiro estava sempre estudando, sempre conectado. Quanto mais gente para guardar, mais protegido isso fica. De qualquer jeito, o Haver, ele fala um pouquinho aqui do conhecimento que nossos sábios tinham da anatomia dos animais. Por que eles tinham esse conhecimento da anatomia dos animais? Porque mesmo um animal considerado kasher, como uma vaca, ou um boi, ou uma ovelha, animais que são considerados ksherim, se eles têm uma doença, eles têm algum defeito, eles sofreram algum machucado, que vai fazer com que eles morram dentro de 12 meses, dentro de um ano, esse animal, embora seja de uma espécie kasher, esse animal é considerado taref e não pode ser comido. Então, Chachamim trazem, na Masechet Hulin, eles trazem todos os tipos de defeitos, todos os tipos de problemas que podem ter no animal, que causam a morte dele dentro de 12 meses. Então, o Haver traz aqui, por exemplo, dos grandes médicos da antiguidade, Galenos, que ele não falou muito sobre o pulmão, sobre as doenças causadas ou que acontecem no pulmão e como isso daqui é prejudicial e como isso daqui pode causar a morte do animal ou do ser humano. E, por outro lado, a gente encontra nossos sábios que eles falavam mesmo sobre doenças ligadas ao pulmão, quer dizer, conhecimentos que não tinham na época, conhecimentos que não eram comuns mesmo nos grandes livros de medicina, nossos sábios tinham esse conhecimento da anatomia dos animais. Da onde eles tiraram isso? Não tiraram da Torá, não é gemátria aqui e ali, não são necessariamente conhecimentos passados Alachá Moshe Sinai. A Gemara, por exemplo, conta que Rav, ele foi morar 6 meses entre os pastores para conhecer tudo possível sobre defeitos em animais. Um animal, às vezes ele tem um mum, ele tem um defeito, isso faz, por exemplo, vamos pegar aqui o din de Bechor. Bechor é o primeiro animal, o primogênito, que nasce de uma vaca. Esse primogênito tem que ser dado para o coelho. E, para poder comer esse animal, se não tem o Beit HaMikdash, quando eu tenho o Beit HaMikdash, pode fazer dele corban.
Mas se não tem Beit HaMikdash, para o Cohen poder comer esse animal, ele precisa que o animal tenha um defeito. Agora, às vezes, aparece um tipo de defeito, o animal começa a mancar, alguma coisa do tipo, que é temporário. Como você vai saber se é temporário ou não? Como você vai saber quanto tempo vai durar esse defeito? Então, Rav foi passar 6 meses entre os pastores para conhecer todos os tipos possíveis de defeitos. Ou seja, nossos sábios pesquisaram a fundo tudo o necessário para a Halakha. Ou seja, esse daqui é um dos pontos importantes que a gente falou na outra aula, mas vamos repetir. Todo esse conhecimento que nós sábios adquiriram, seja de astronomia, seja de anatomia, seja de qualquer conhecimento laico, ele era necessário para chegar na conclusão da Halakha, para trazer ele para o mundo religioso, para o mundo da Torá. Por exemplo, o Rav Kook fala que ele estudou muito filosofia simplesmente para poder usar os conceitos filosóficos como forma de explicar, como forma de transmitir, passar as ideias dele, não por um conhecimento por si só, não é igual você quer saber toda a Gemara, você quer saber todo o conhecimento aristotélico, não. Às vezes, esse conhecimento laico ajuda a pessoa a explicar, ajuda a pessoa a ter bons exemplos, ajuda a pessoa a transmitir de forma mais clara o conhecimento da Torá, mas a Torá em si é o principal. Todo o resto é uma atefet, certo? É uma cobertura, para ficar igual no presente, você coloca um embrulho no presente para o presente ficar bonitinho. Assim também, a Torá é o principal, a Torá é o centro. E o conhecimento laico, que às vezes grandes rabinos têm, ele tem duas funções. Ou para chegar na conclusão correta em assuntos de Torá, em assuntos de medicina, por exemplo, o que é perigo de vida, o que não perigo de vida. Para que problemas, que doenças você pode lechalel Shabbat, transgredir o Shabbat, e que doenças não pode. Então, esse é um lado do conhecimento, da utilidade do conhecimento laico, e o outro lado é na forma de asbará, na forma de explicação, na forma de aproximar a Torá das pessoas. Mas, com certeza, o mais importante é que a Torá seja o principal, seja o centro. Às vezes a gente se impressiona muito com rabinos que, de repente, têm muito conhecimento filosófico, psicológico, medicinal e várias questões. Isso é muito legal, muito interessante, isso chama atenção. Por quê? Porque, olha, a gente espera uma coisa, a gente espera que esse rabino saiba a Torá e, de repente, ele conhece de tudo, ele conhece de vários assuntos. Isso é muito legal, é muito simpático, mas isso não é o que define a grandeza do rabino. A grandeza do rabino é o conhecimento de Torá que ele tem. E esse daqui é o principal. E o Haver, ele fala isso algumas vezes, ele madguish, ele vê necessidade de deixar isso muito claro, que todo o conhecimento que nossos sábios adquiriram do mundo laico, do mundo da medicina, da astrologia, tudo isso é secundário para o conhecimento da Torá. É uma ferramenta para a gente conseguir trabalhar melhor a Torá, porque a Torá é o centro da vida judaica. Então, a gente não vai entrar aqui no que o Haver traz, porque são vários exemplos ligados a alahot de kasher e não kasher. Por exemplo, tem 2 tipos de gordura no animal. Tem a gordura, tem o sebo, em hebraico é dividido entre chelev e shuman. Chelev é proibido de comer, shuman é permitido, e nós sabemos definir exatamente o que é chelev, o que é shuman. Eles são praticamente iguais. Que partes do animal é permitido comer a gordura, que partes é proibido, ou que defeitos que podem ter no pulmão do animal que são considerados um perigo de vida, digamos assim, que o animal vai morrer dentro de 12 meses, que doenças, que defeitos não são chamados assim, assim com relação a vários assuntos, certo? Quando o animal é considerado um animal que vai morrer, quando o animal é considerado que não, de que altura? Ramim chegaram a ponto de falar, olha, se o animal caiu de determinada altura, ele não vai sobreviver mais que um ano. Se for um pouquinho mais baixo, ele vai sobreviver. Eles deram a medida exata, quer dizer, eles trataram muito desses assuntos para chegar realmente em definições da Halakha muito, muito claras. Agora, com isso, o Haver acaba basicamente o 4º Mamar, certo? Explicando o conhecimento dos nossos sábios que a gente encontra na Gemara, encontra em Halachot ligadas a esse tipo de assunto, a anatomia dos animais, também tem Halachot ligadas ao ser humano, que doenças são consideradas perigosas, que doenças não são perigosas. No ser humano, os Kohanim no Beit HaMikdash, por exemplo, o Kohen para trabalhar no Beit HaMikdash não podia ter nenhum mum, ele não podia ter nenhum defeito. Então, o Ramim define o que exatamente é considerado defeito no ser humano, o que não é defeito, que partes do corpo, se acontecer alguma coisa e de repente tem alguma diferença, tem alguma mudança, quando vai voltar ao normal, quando não vai voltar ao normal. Então, ele traz aqui vários e vários assuntos, a gente não vai entrar nesses exemplos, mas o ponto principal é mostrar que os nossos sábios, quando eles faziam uma coisa, eles faziam isso com dedicação total. A dedicação para eles da Torá era
era impressionante e era até o fim. Então, se tem uma alahá de Ilhot Trefá com relação a kashrut do animal que Rabim precisavam saber, eles iam até o fim para conhecer toda a anatomia do animal, para dizer isso pode, isso não pode. Ou seja, eles se dedicavam a fundo para chegar na alahá final, para chegar na alahá da forma mais completa e plena possível. Então, o conhecimento deles não se limitava somente ao mundo espiritual, ele também era grande no mundo material, no mundo físico, basicamente. Com isso, a gente completa o quarto Ma'amar. Bezrat Hashem, vamos fazer um pequeno resumo, certo? Um resumo, uma conclusão do nosso quarto Ma'amar, para depois poder, Bezrat Hashem, seguir em frente. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.